A gente tem no livro de Daniel, né, muito discutido aí, essa questão do Atiquiomin, não é? Está aqui, Atiquiomin é ancião de dias. Né? Existem duas explicações. Ancião de dias tem a ver com alguém que sabe, né, tudo que aconteceu. Isso é um aspecto dentro de alguns planetas que gravam a vida da pessoa. Deus, ele não fica a todo momento jogando a pessoa. Imagine se fosse assim, não é? Então ele deixa a pessoa seguir com a vida que ele deu, e aí no final, não é? Todas essas coisas, seja o final, alguns têm um final mais longo, mais no final da vida, idoso, outros mais novos, e ali fica gravado, não é? Toda vida da pessoa. Não é difícil a gente ver as pessoas falando por aí que quando ela teve algum tipo de experiência, elas viram a vida dela passar toda na frente delas, né? A vida passou e elas puderam ver cada minuto. Aqueles que conseguem voltar se arrependem de muitas coisas e consertam, porque tudo vai ser colocado no ancião de dias. Em outro aspecto, né, num aspecto sefirótico, diz aqui, o Atika Kadisha, não é? E aí diz, é a luz interior de Atika Yomin, aquilo que a gente acabou de ver. O que é isso? São as três cabeças de Keter. Outra visão é que Atika Kadisha e Atika Yomin são nomes gerais para a Sefirá de Keter, Keter lá de Atzilut, que inclui as três cabeças. O Ari explica que Atika Kadisha é o aspecto da luz de Keter do mundo de Nekudim, né? Nekudim é aquilo que nós vemos a todo momento, até nas nossas meditações. São os pontos que estão debaixo das letras, no meio das letras ou até acima das letras em alguns casos. Então veja, vamos aqui, né? Que é o mundo com luz mais elevada que existe antes da quebra dos vasos. Quem são os vasos reis edomitas? Tá vendo? Os reis de Edom, os reis de Esav. E da formação do mundo de Atzilut. A quebra do vaso estabeleceu Tikkun, ou seja, corrigiu, correções. O Keter de Atzilut inclui Atik Yomin, e o Keter de Rohimá, Atik é uma cópia, tá vendo? O Keter de Atzilut é uma coisa, e Keter de Rohimá, não é outra. Atik é uma cópia de uma liberação de luz, de Malhut, de Adão Kadmon. Esta luz criou o mundo de Atzilut e as luzes se espalham e nutrem todos os mundos inferiores, significando Arir, né? Aba e Ima. Muito bem. A gente sabe, né, e a gente explica várias vezes para vocês que existem os níveis da alma, né, que são 5, né, aqui já no mundo de Asiá, Nefesh, Rua, Neshama, Hayá, e acima Yeridá. Esses são chamados aqui do mundo de Atzilut. Tá vendo? Veja que isso não tem nada a ver com ninguém vindo numa nuvem, com um homem. Isso não tem nada a ver. E eu vou explicar para vocês, porque no mundo espiritual, nenhuma poeira desse mundo pode entrar. Né? A gente vê muitas vezes a história de Elias, a história do próprio anjo Metrate, né? Elias era o anjo Sandafon, e que eles foram levados, enfim, mas a história ali é que quando eles foram levados, eles fizeram uma troca de roupa. E dizem que o anjo Sandafon, ele tem uma roupa, né, toda feita de queratina, né? Queratina é o material que compõe o nosso cabelo e um material que compõe as nossas unhas, não é? É o mesmo material. E ele troca de roupa. Toda vez que ele ele tem que voltar aos céus, ele no meio do caminho tem que fazer uma troca de roupas. Então ele troca para esse corpo angelical e vai. E quando ele tem que todo dia vir, porque ele é responsável por recolher as rezas, não é, de todo o mundo, de todas as pessoas, ele então tem que vir como um corpo humano, ele tem que se conformar a esse mundo, né? Não da forma que a gente entende. E a gente vê várias vezes isso acontecer dentro das escrituras.
de fato, a pergunta que fica é como que ele pode, não é, pegar todas as rezas. Então diz também, ele tem aí como ele mantém, não é, a força dos anjos de viajarem na velocidade da luz, não é? Ou seja, é algo extremamente rápido. E a mente dele funciona muito rápido. Então, por que que ele é obrigado a fazer isso? Porque ele falou mal do povo de Israel, não é? Ele falou, quando ele, quando ele subiu, não é? Ele, perdão, quando ele vai ali por Horebe, ele vai 40 dias, ele queria restaurar o pacto da Torá. Então ele caminha 40 dias, né, com a força de uma comida, e chegando lá, ele fala mal do povo para Shem. Ele fala assim, olha, todos em Israel quebraram a sua Torá, somente eu fiquei. E aí a Shem não gosta que a gente fale mal daqueles que estudam a Torá. O povo de Israel são doadores àqueles que estudam a Torá. Então Deus botou sobre ele esse peso de ter que vir buscar rezas, né? Parece alguma coisa fácil, né? Mas não é. Imagine, às vezes a gente tem uma pequena conversa com algumas pessoas e a gente já se sente pesado, né? Dependendo do tipo de conversa, você sai ali daquela conversa bem pesado. Por isso que é complicado algumas coisas, né? Então, veja, imagine você ter que pegar, ouvir os choros, os gemidos, as dores, não é? De todas as pessoas do mundo. E ter que levar isso, né? É lógico que ele tem todo um preparo espiritual, mas veja. Então agora a gente descobre, né, que o Atik Omin, tá vendo, que é um ancião de dias, não é? Veja, aqui nós temos que Gematria 580, e aqui nós temos Gematria 56, 66, 67, não é? Muito bem. 67 também é a gematria do nome Lu, que a gente já vai passar depois que passarmos essa fase mais pesada dentro do calendário hebraico. A gente chega no mês de Elu, que é um mês muito, muito cheio de bênçãos, né? Esses meses também são cheios de bênçãos. Muito bem. Então, entendendo isso, agora sim, a gente tem que entender que acima desses mundos aqui, vamos botar só uma árvore sefirótica, não dá nem para botar uma árvore sefirótica, não é? Mas, como é usado aqui para gente, existe ainda aqui acima, acima desse nível aqui, o mundo de Adão Cadmon. Só estou botando aqui para a gente ter uma ideia. E acima desse Adão Cadmon, não é? Aqui, ó. A gente só está botando aqui para ter uma ideia, não é isso, é muito mais elevado, é Adão Cadmon. Então, depois de Adão Cadmon, depois que a gente chega aqui, ó, em Airampim, vem Adão Cadmon, depois de Adão Cadmon vem o Criador. Ou seja, totalmente fora até mesmo, assim, fora que eu digo, não diz que ele está desconectado, mas ele está fora dessa realidade, ou seja, são mundos muito superiores. Então, quando a gente está falando do Atika Kadista, a gente está falando de Keter, né? De Keter, do mundo aqui, desse mundo aqui elevado, que é o mundo do nível Hayá, né? Hayá e Yetzirah, a gente está no mundo bem elevado do mundo de Asiá. Por quê? Essas duas sefirotes aqui, essas duas árvores vão representar exatamente aqui duas sefirotes. Uma sefirote essa aqui, que é Keter, e a outra sefirote é essa aqui, não é? Que vai ser Rorimã, veja. Então, é isso que está sendo falado aqui, né? Essa seria Keter, e essa aqui seria Rorimã, né? Então, e aí sim a gente está nesses dois níveis que está dentro da letra Yud, não é? Então, veja, não há nada, absolutamente nada a ver com o que é falado por aí, né? Qual a ideia que tem por aí? Que vai vir um homem, um ancião de dias, e que tem um homem barbudo, e etc. Não existe nada disso dentro do mundo espiritual, porque lá não tem uma poeira, não tem imagem, não tem nada. É um mundo invisível, um mundo de sensações, um mundo de espiritualidade. Agora, se a Torá proíbe de nós fazermos
qualquer tipo de imagens, né, para idolatrar e etc., a pergunta que fica, olha que incrível, é como que as pessoas, hoje a gente vê muitos ateus aí querendo muito falar sobre psicologia, o que o cérebro cria, e que isso e aquilo é mentira. A gente deve perguntar, então, se o cérebro cria tudo, o que é que você não entende pelo cérebro, não é? E quando Deus quer dar uma mensagem, ele pode dar pela mensagem das letras hebraicas. As letras hebraicas podem acontecer como aconteceu com Moshe. Moshe mandava o WhatsApp, ou seja, a meditação, e Deus, não é, ele mandava as letras. E aí ele ia escrevendo as letras, ia botando uma atrás da outra, ele ia escrevendo como ele via, ele não criou nada. E aí ele criou um livro fantástico chamado Torá. O fato agora é que tudo que nós vamos ter de percepção, imagina como que Deus ele vai transformar esse mundo espiritual na nossa cabeça. Ele vai dar uma imagem. Ele pode criar uma imagem dentro da mente da pessoa. Veja, tudo que acontece dentro da cabeça da pessoa, não é verdade? Inclusive as sensações que você vai ter vai ser detectada pelo seu cérebro. Enfim, mas então a gente vê aqui que a gente descobre agora esse segredo sobre o ancião de dias, né? Esse ancião de dias, na verdade, é um sistema aqui de Keter, que são 3 cabeças. Vamos continuar então agora entendido aqui. Vamos continuar aqui então, não é? O que são essas 9 luzes que brilham nos estabelecimentos de Atica, né? A gente já sabe que é Keter. O Rabi Shimon fala sobre o mais antigo entre os antigos, que é Keter, Atica, dizendo que quando foi estabelecido produzia 9 luzes, ou seja, 9 sefirot. Ele não fala sobre a natureza de Atica Kadisha e que ela pode ser conhecida pelas luzes que emanam dela. Os mais antigos entre os antigos, o Atica é chamado de cabeça desconhecida, que é a mais escondida. Foi estabelecido, ainda não estabelecido. Foi criado para manter tudo, mas sob seu próprio aspecto não foi estabelecida. Porque os seus próprios estabelecimentos, as suas câmaras, não revelam nada de seus próprios estabelecimentos. Natureza própria e da sua natureza própria. E não pode ser encontrada, ou seja, é incompreensível. Quando foi estabelecido, produziu 9 luzes, que são as 9 sefirotes. Rohimá, Biná, Hesed, Gevurá, Tiferet e Nitsa. Ode e Sode de Airampim. Aí, mais uma vez, muitas vezes a gente tem que entender, não é? Que esses aspectos que nós falamos aqui, a própria árvore ela tem várias versões, né? Então veja, a gente acabou vendo aqui o primeiro mundo de Adão Cadmon, não é? Aqui no mundo de Adão Cadmon, né, que a gente acabou de citar anteriormente, a descrição da árvore vai ser diferente. E por que ela vai ser diferente? Porque nós temos aqui primeiro Keter, que é Gálgata, tá vendo? Logo após isso está o Criador. E nós temos os nomes divinos, não é? Esses nomes divinos, eles têm as suas gematriotes. Ab, Sag, Ma e Bom. Veja, esses mundos, eles estão acima de tudo. É onde está descrito ali a questão dos nomes divinos. Logo, e esse é Adão Cadmon. No segundo mundo, que é muito elevado, então a gente tem um mundo de Atzilut, onde está ali Rayá e Eridá. E aí sim a gente vai ter a Irampim, veja como é que se segue aqui a divisão em 5 níveis, como deu os 5 níveis da alma aqui, agora também é 5 níveis. A Irampim, Abba Veima, não é? Aqui está falando de pai e mãe, que são, na verdade, Rohimá, não é? E Biná, Israel, Sabat e Vuná, tá vendo? Tá vendo? Esse Israel aqui, ó, é lá em cima, não é? Que a gente chama de Xexute. Tá vendo? Aqui no mundo, não é? Muito bem. Depois vem aqui Zerampim Malhut, de Rohimá.
né? Então veja, aqui é Malhut, e aí vem o bom Nukva, né? O que que acontece aqui? Veja, todo agora vai se repetir até o final, até chegar os mundos. Então veja, aqui no mundo de Atzilut, aqui no mundo, aqui é o mundo da emanação, criação, não é? Aqui é o mundo do Rua, e aqui finalmente no mundo de Asiá não é esse mundo, é o mundo das pessoas que estudam o Zohar Kadosh e chegam lá. Não é como as pessoas imaginam, não é muito complexo, porque delimita muito, muito estudo e muita, muita reza e muita, muita compreensão de tudo.